No dia 14 de abril de 1912, o Titanic estava em sua viagem inaugural partindo de Southampton, Inglaterra, para Nova York, nos Estados Unidos. O navio era considerado um dos maiores e mais luxuosos da época, e muitos passageiros importantes estavam a bordo, incluindo empresários, políticos e celebridades. Às 23 horas e 40 minutos, o Titanic colidiu com um iceberg, que abriu uma grande abertura no casco do navio. O capitão Smith foi alertado sobre o impacto e ordenou que a tripulação fizesse uma verificação de danos. Foi constatado que o navio estava afundando e que não havia tempo para fazer reparos. Os botes salva-vidas foram imediatamente acionados, mas havia apenas 20 para os mais de 2.200 passageiros e tripulantes a bordo. Como resultado, muitas pessoas ficaram presas a bordo enquanto o navio afundava lentamente na água gelada do Atlântico Norte. À medida que o Titanic afundava, a situação a bordo tornava-se cada vez mais caótica. Houve relatos de tiroteios para manter a ordem e muitas pessoas tentando encontrar um lugar em um dos poucos botes salva-vidas disponíveis. Muitos passageiros e tripulantes lutavam para sobreviver na água gelada, enquanto outros morriam de hipotermia ou afogamento. Finalmente, o Titanic afundou completamente às 2 horas e 20 minutos do dia 15 de abril de 1912. Mais de 1.500 pessoas morreram no desastre, incluindo passageiros de primeira classe, segunda classe, terceira classe e tripulantes. O naufrágio do Titanic foi um dos maiores desastres marítimos da história, e mudou a forma como os navios eram projetados e operados. Desde então, muitos filmes, livros e programas de televisão foram produzidos sobre o Titanic, tornando-se uma das histórias mais famosas e trágicas do mundo. Há muitos tesouros que afundaram com o Titanic, alguns dos quais foram recuperados durante as várias expedições que ocorreram ao longo dos anos. Alguns dos itens mais valiosos incluem diamantes. Vários passageiros ricos a bordo do Titanic levavam consigo diamantes de grande valor. Um deles era o famoso diamante Hope, que supostamente valia cerca de $250 mil na época. Ouro e prata. O navio carregava cerca de 7.000 toneladas de carga, incluindo ouro e prata em barras e moedas. A maior parte dessa carga ainda permanece no fundo do oceano. Objetos de arte. O Titanic também transportava uma grande quantidade de obras de arte valiosas, incluindo pinturas e esculturas de renomados artistas da época. Joias e relógios. Além dos diamantes, muitos passageiros também carregavam com eles outras joias valiosas e relógios de alta qualidade. Louças finas e outros objetos de luxo. O Titanic era um navio de luxo e muitos dos itens a bordo eram feitos de materiais caros e de alta qualidade, como porcelana fina, cristal e prata. Embora muitos desses tesouros tenham sido perdidos para sempre no fundo do oceano, alguns foram recuperados e agora são exibidos em museus ao redor do mundo. Recentemente, os cientistas descobriram que a colisão do Titanic com o iceberg não foi o único fator que causou o naufrágio. Eles descobriram que um incêndio a bordo, que começou vários dias antes da viagem, danificou o casco do navio e enfraqueceu a estrutura. Isso tornou o navio mais vulnerável a danos quando atingiu o iceberg. Além disso, a equipe de pesquisa descobriu que a tripulação do navio estava ciente do fogo e tentou extingui-lo antes do naufrágio. Essas descobertas fornecem uma nova perspectiva sobre as circunstâncias que levaram ao desastre do Titanic. Há um filme de 1996 chamado Titanic, que é uma versão dramática e fictícia dos eventos do naufrágio do navio. É importante lembrar que, embora o filme seja baseado em fatos reais, há várias diferenças significativas entre o que é mostrado no filme e o que realmente aconteceu. Aqui estão algumas das principais diferenças. Personagens fictícios. Enquanto o filme retrata a história de amor entre Jack e Rose, esses personagens são fictícios e não existiram na vida real. O filme também apresenta vários outros personagens fictícios que não estavam a bordo do navio. Representação das classes sociais. O filme mostra uma representação bastante simplista das diferentes classes sociais a bordo do Titanic. Na vida real, a divisão entre as classes era muito mais complexa e sutil do que é retratada no filme.
Detalhes históricos incorretos. O filme contém várias imprecisões históricas, incluindo a representação incorreta do desenho da escadaria, o número de botes salva-vidas a bordo e o momento em que o navio quebra. Cenas dramáticas adicionais. Como um filme dramático, o Titanic de 1996 adiciona várias cenas dramáticas que não aconteceram na vida real, incluindo a cena em que Jack e Rose são perseguidos por um funcionário da primeira classe e a cena em que Rose é salva pelo navio Carpathia. No geral, é importante lembrar que o filme é uma obra de ficção e não deve ser considerado como um relato preciso dos eventos do naufrágio do Titanic. Para obter uma compreensão mais precisa desses eventos, é melhor buscar informações históricas e relatos de testemunhas oculares. Todas as testemunhas oculares do desastre do Titanic já faleceram, uma vez que ocorreu em 1912. O último sobrevivente conhecido, Milvi Nadim, faleceu em 2009 com 97 anos. Desde então, nenhuma outra testemunha ocular do desastre foi identificada. No entanto, existem relatos escritos de pessoas que estavam a bordo do navio e sobreviveram ao naufrágio, bem como relatos de familiares de passageiros e tripulantes que estavam presentes no navio.